Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O assunto hoje é portas. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos qualificando e valorizando o vidraceiro e com isso expandindo o mercado. Vou te convidar a fazer uma reflexão nessa 23ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros. Faça comigo uma reflexão. As portas de vidro que você já vendeu na sua vida, elas tiveram impacto diretamente no seu poder de persuasão? Ou quando você chegou no seu cliente, o seu cliente falou, eu quero uma porta de vidro ali. Ou então te enviou um orçamento dizendo que queria uma porta de vidro em determinado lugar ou em determinados lugares. Faça a reflexão. Pensou? O que é mais comum sempre é o nosso cliente chegar para a gente e falar assim, eu quero uma porta de vidro ali. E as portas de vidro podem ser tão corriqueiras, tão cotidianas, que a gente acaba não percebendo as peculiaridades, os detalhes que podem diferenciar ou que pode influenciar na venda ou na não venda das nossas portas de vidro. Por quê? Porque atualmente existem uma série de materiais que podem substituir ou que concorrem diretamente com o material vidro. Ou seja, é muito comum você chegar numa casa, o seu cliente, você chega naquela fachada, né? Então o seu cliente já optou por uma porta de madeira e deixa a parte mais do fundo para você colocar os vidros nas janelas, muitas vezes até na porta do fundo, mas não na fachada. E muitas vezes você chega também na casa do cliente, ele já está com todas as portas que fazem, que dão acesso aos ambientes internos, já compradas com portas de madeira, por exemplo. E por quê? Por que muitas vezes nós não conseguimos vender as nossas portas de vidro para o nosso cliente? Por que muitas vezes o nosso cliente opta em comprar uma porta confeccionada com outros materiais e não com vidro? Então é isso que eu quero te mostrar nessa aula de hoje. Antes da gente começar a falar sobre as diferenças das portas envidraçadas, sobre os itens, eu quero te mostrar um pouco desse mercado e como muitas vezes o nosso cliente vê as opções que ele tem. As opções de materiais que concorrem diretamente com o material vidro. Bom, então o primeiro material que eu quero te mostrar, que é um material que concorre muito diretamente com o vidro e muitas vezes tira o dinheiro do nosso bolso e coloca no bolso de outros profissionais, no caso aquele profissional que trabalha com portas, é a madeira. Quais são as vantagens da madeira e as desvantagens? Às vezes a gente fica reclamando que tem vidraceiro fazendo vidro mais barato que a gente, que tem, sei lá, uma concorrência desleal, mas muitas vezes a gente não percebe que a gente perde para outros materiais, que não é o vidro. Então, vamos pensar o seguinte, se tiver dois vidraceiros concorrendo dentro daquele mesmo cliente, vamos dizer assim, pelo menos está se vendendo vidro, o mercado do vidro está aquecido. Agora, o grande problema é quando o vidraceiro nem é solicitado. Por quê? Porque o nosso cliente opta por outros materiais. Bom, então a gente vai começar a falar um pouco aqui sobre os materiais que concorrem diretamente com as nossas portas de vidro. Os materiais que podem confeccionar portas também, substituindo o vidro, vamos dizer assim. Então vamos lá. O primeiro material que eu quero te falar hoje, que concorre muito diretamente com as portas de vidro, são as portas de madeira.
E a grande vantagem das portas de madeira é que, primeiro, elas são muito elegantes, né? Ela passa um ar de elegância, ela passa um ar de sofisticação. O design sempre é muito fácil você criar designs diferenciados com a madeira. É muito fácil você adaptar a madeira a qualquer circunstância. É muito fácil, de repente, torcer a madeira, curvar a madeira, modelar a madeira, entalhar a madeira. Então, olha só a versatilidade da madeira. Então, muitas vezes, o nosso cliente opta em colocar na fachada de sua casa uma porta de madeira, ao invés de colocar uma porta de vidro. Eu tenho um conhecido, né, que na verdade ele é um vendedor de ferragens, e ele fez a casa dele toda de vidro, e a porta da fachada ele optou em fazer em madeira. E ele colocou um puxador assim muito chamativo, um puxador que deu destaque na fachada dele. Ele fala assim: Gabriel, a fachada da minha casa é simples, mas aquela porta com aquele puxador, cara, deu assim uma reavivada na fachada, deu assim um destaque na fachada. Mas hoje ele fala que se arrepende de ter colocado a porta de madeira. Ele falou que ele deveria ter colocado uma porta colorida de vidro, com o mesmo puxador que ele utilizou naquela folha de porta de madeira, ele deveria ter colocado com vidro. Por quê? Porque a madeira tem algumas desvantagens. Então, quais são as desvantagens da madeira? Pragas urbanas, né, ou o famoso cupim, umidade dos ambientes, onde a madeira pode ou não expandir, o branqueamento e mais prolongado, o apodrecimento devido à incidência de raios solares e águas das chuvas. Necessidade de manutenções constantes com pinturas e vernizes, além da necessidade de aplicações de cupinicida e selador para proteção contra insetos e ações das águas. Então, olha só, nós vimos que a madeira tem certas vantagens, mas tem também várias desvantagens. Um outro detalhe que prejudica bastante também a questão da madeira é uma questão de consciência, de sustentabilidade. Por quê? Por mais que hoje existam aí madeiras de reflorestamento, madeiras controladas, madeiras ecologicamente corretas, o desmatamento ainda na Amazônia, por questões específicas do uso de tábuas e madeiras no geral na construção civil, é muito impactante ainda hoje. Então existe também esse apelo ecológico da diminuição do uso da madeira. Então hoje as árvores que são plantadas de maneira sustentável ainda são insuficientes para atender a demanda da construção civil. Então a gente pode utilizar esse argumento, porque todo material ele tem os prós e os contras. E é isso que eu quero mostrar para você quais são os prós dos nossos concorrentes e quais são os contras que a gente pode pegar e exaltar essas falhas que muitas vezes os materiais possam ter e que o vidro possa ter vantagens em cima disso. Vale lembrar também que existem praticamente aí dois tipos de portas que são as mais tradicionais, né? As portas de madeira, que são as portas de madeira maciça, que normalmente as portas de madeira maciça são confeccionadas mais em fachadas ou áreas externas, porque tem uma durabilidade muito maior, ou então as portas ocas, que são aquelas folhas, né, que tem aquele papelão dentro, o nome já diz, né, são ocas. Mas em todas as situações, o vidro pode sim substituir a porta de madeira, desde que a gente conheça a porta de madeira, conheça as suas vantagens, as suas desvantagens e conheça a fortaleza do nosso material e a fraqueza do nosso material. Bom, o próximo material que nós vamos ver agora, que concorre diretamente com o vidro, é o aço ou o ferro. Quais são as vantagens das portas confeccionadas em aço ou em ferro? Bom, então eu queria destacar 4 vantagens que as portas de aço ou de ferro têm. Primeiro, resistência, durabilidade, grande variedade de modelos e eu acho que o primordial é o baixo custo. Então, muitas vezes a gente vai fazer instalações, por exemplo, em casas populares, você chega na casa do cliente e já comprou uma porta, já tem uma porta de aço ali na sala esperando para ser instalada, ou então até mesmo já está instalada. E hoje a gente sabe que muitas vezes os clientes, eles querem sim o mais barato. Só que se você parar para pensar, o aço ou o ferro ele tem várias desvantagens. Assim como a madeira, ele também tem a questão
da água, da umidade, de ter que estar sempre protegendo, sempre fazendo manutenções. Então, além da ferrugem e da constante necessidade de manutenção, um outro detalhe também que a porta de aço ou a porta de ferro não agrada muito é na questão de eficiência termoacústica. Não é um bom material térmico e nem acústico. Então, o aço a gente sabe que absorve muito calor e em dias de calor, a casa que é revestida com portas de aço, janelas de aço, fica muito quente. As portas de aço, elas acabam tendo um preço mais em conta do que as portas de vidro. Porém, a gente está falando de portas padronizadas, as portas que a gente compra no depósito, compra nos materiais de construção, nesses hipermercados de construções aí. Porque se você sai um pouquinho, se você fala, não, eu quero colocar uma porta de aço, mas eu quero fazer uma porta que não é padrão. Se você sai um pouquinho do padrão, você já acaba tendo um gasto muito excessivo, porque aí já é difícil você encontrar um serralheiro de ferro que faça uma porta personalizada e que cobre barato. Isso não vai acontecer. Normalmente já vai entrar na parte mais de artesão, de artesanato ali, né, de portas artesanais, coisa que você vai ter que investir um bom dinheiro e vai sair muito mais caro e vai continuar tendo os mesmos problemas de ferrugem, de manutenção constante, etc. Agora, o próximo material que concorre muito firmemente com o vidro é o alumínio, ou melhor, as portas de alumínio. Bom, as portas de alumínio, normalmente elas podem ser utilizadas tanto em áreas externas quanto em áreas internas. Mas a gente acabou de ver dois materiais, né, tanto a madeira quanto o aço, que têm algumas dificuldades contra a umidade e a incidência solar, que é a madeira e o aço, né? Então, esses dois materiais eles sofrem muito com a umidade. Já o alumínio não tem essa questão. Inclusive em áreas de maresia, por exemplo. Considerando esse benefício do alumínio, ele leva uma vantagem muito ampla em cima da madeira e do aço, porque ele não tem problemas com a umidade. A outra grande questão também do alumínio é que o mercado de componentes, né, para a serralheria de alumínio, ele é muito mais envolvido do que o próprio mercado de serralheria de ferro. Então, os acabamentos de alumínio, as opções de acabamento, de perfis, de gachetas, de roldanas, ele é muito amplo. Isso permite que os materiais sejam melhores acabados. Além do que, o alumínio ele tem muitas linhas, né? Hoje nós temos as linhas tradicionais aí, de vários fabricantes, e temos também algumas linhas que são, como eu posso dizer, inovadoras. Linhas novas surgindo cada dia mais, ou sendo para poder baratear o preço das esquadrias, ou sendo para deixar as esquadrias mais sofisticadas e mais abrangentes às novas necessidades do homem moderno. E uma grande vantagem que o material alumínio leva perante a madeira e o aço é a não necessidade de uma manutenção constante, porque o alumínio ele vem ou anodizado ou com pintura epóxi, que já dá principalmente os anodizados, né, que dá uma resistência muito grande à corrosão, às intempéries, coisa e tal. Só que o alumínio também tem algumas desvantagens. E quais são as desvantagens? A primeira desvantagem do alumínio é que ele tem um custo elevado. A segunda desvantagem é que ele não é muito resistente a impactos. Então, dependendo do tipo de impacto, ele já dá uma amassada. Não é resistente nem a impactos, nem a abrasão e nem a materiais pontiagudos. Um problema grande também que as portas tradicionais de alumínio têm é que ele não tem um bom desempenho nem térmico, nem acústico. Existem portas que têm a eficiência termoacústica? Existem, mas aí você tem que fazer uma preparação no caixilho, você tem que inserir outros materiais dentro da estrutura e aí o preço já começa a se elevar. Mas ele por si só, ele não tem essa função, como é o caso da madeira, por exemplo, que já tem essa função. O próximo material que nós vamos ver que concorre muito diretamente com o vidro é o PVC. Eu me lembro que algum tempo atrás, hoje ainda existe mais menos, né? Hoje o PVC já alcançou aí uma força no nosso mercado pelo seguinte:
Tinha assim um conceito antigamente que, poxa, PVC é o mesmo material que faz o cano de PVC, é o mesmo material. Na Fesqua de 2014, uma empresa fabricante de PVC, né, uma fabricante de esquadrias de PVC, para poder comprovar a resistência das esquadrias de PVC, fez lá um biombinho, né, um local lá fechado, colocou dinheiro, colocou notebook, colocou vários objetos, celular, eu lembro, acho que tinha, e fechou com uma porta de PVC. E aí colocaram várias ferramentas, inclusive picaretas e marretas. Falaram, ó, quem conseguir adentrar essa porta na violência ou de qualquer jeito que quiser, pode pegar tudo que tem ali atrás. E tinha dinheiro, nessa edição na feira também, tinha aquele cara, acho que era Alexandre o nome dele, se não me engano, que era considerado o homem mais forte do Brasil, que sempre ia lá no Gugu, lá fazer um levantamento de peso e tal. E esse cara, ele estava participando de outro stand e chamaram esse cara todo bombadão, todo fortão lá. E o cara pegou a picareta e meteu picareta na porta, lembrando que era uma porta com estrutura de PVC e vedação de vidro. E, meu, nem pelo vidro, nem pelo PVC o cara conseguiu adentrar e teve fila lá pra gente se inscrever e tentar entrar, mas não dava. A porta ficou assim bem danificada, mas ninguém abriu nada da porta. A porta ficou, em termos de segurança, ela ficou intacta, inviolável, indevassável, vamos dizer assim, né, como o pessoal fala. Por quê? Porque não é só PVC. Normalmente, né, as portas de PVC, as esquadrias de PVC, eles costumam ter almas de aço dentro. E isso faz com que o PVC seja um material tão eficiente. Uma outra questão também, uma outra fortaleza que o PVC tem perante a esquadria de alumínio é que o PVC, sim, ele tem um bom desempenho termoacústico. Então, é uma indústria que já tem já os seus acabamentos, que já está se desenvolvendo, por exemplo, na questão ali da junta, né? Quando você faz a meia esquadria, por exemplo, numa esquadria de alumínio, fica ali, né? Pega uma serra boa, um corte bom, sabendo fazer o ângulo, você consegue fazer a união, mas você vai ter que fazer uma calafetação com silicone, que muitas vezes não chega na cor e fica com aquela cara de mena, né? Já o PVC não, o PVC ele faz tanto a vulcanização das próprias gachetas quanto da própria esquadria. Então, assim, quando ele faz ali o fechamento da esquadria, é como se soldasse uma barra na outra barra e você não vê a emenda, você vai ver aquela solda ali. A grande questão, por exemplo, que eu não comentei do alumínio, é que hoje o alumínio tem uma capacidade de personalização incrível. Por exemplo, nós vimos na Fesqua ali portas de alumínio que você olhando parecia madeira, que eram totalmente coloridas, que tinham cores personalizadas, imagens personalizadas, imagens, figuras geométricas. Já o PVC não tem essa vantagem, o PVC normalmente é branco. Até existem PVCs aí coloridos, mas o mercado parece que dá uma barrada nisso por causa da pigmentação, parece que não sei, tá? Essa parte aí, realmente eu não sei muito bem a fundo, mas eu sei que tem muitas pessoas que eu conheço que são especialistas que falam, Gabriel, PVC com pigmento não vira muito. Agora, não sei se isso é uma realidade ou se os caras estão querendo barrar o PVC, entendeu? Mas o que eu sei é isso, que normalmente você pode ver aí, normalmente 95% dos PVCs que são oferecidos são sempre brancos. E isso é uma desvantagem. Então, além dele não ter muitas opções de personalização em questão de cores, né, o PVC ele tem um preço elevado, e ele tem também uma grande questão que é não poder ser pintado. Então se colocou branco, é branco, não tem o que fazer mais, ele vai ficar sempre branco. O próximo material que nós vamos falar é o vidro. Então nós vimos aí que concorrentes muito fortes com a gente, nós temos aí a madeira, o aço ou o ferro, nós temos o alumínio e o PVC. Então, muitas vezes, né, quando a gente fica aí brigando com outro vidraceiro porque está fazendo mais barato, porque está fazendo, sei lá, uma concorrência desleal, muitas vezes a gente não percebe que a gente perde muito mais oportunidades com outros materiais. Por exemplo, eu sempre falo, não adianta um vidraceiro ficar brigando com outro vidraceiro para colocar de repente um box. Porque de repente na mesma casa que você instala um box, você poderia colocar uma porta de vidro, você poderia colocar um revestimento de parede de vidro, você poderia colocar uma cobertura de vidro e muitas vezes, pelo fato de a gente sempre chegar atrasado na obra, sempre, até mesmo uma questão cultural do nosso cliente achar que vidro é material de acabamento,
ele acaba nos chamando no final da obra, quando ele já fez a cobertura, quando ele já terminou as paredes, quando ele já terminou o piso. Então assim, a gente fica muito com material de acabamento. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta para você no início, quantas das portas que você vendeu de fato foram vendas que você fez? O que é uma venda que você fez? Por exemplo, é o cara que estava pensando em colocar uma porta de madeira e você foi lá e conseguiu convencer ele que uma porta de vidro ela tinha mais vantagem. Quantas dessas portas de fato foi você que vendeu para o seu cliente? Então, essa é a finalidade desse treinamento de hoje. Mostrar que nós temos vários concorrentes, vários materiais concorrentes, que têm suas fortalezas, mas que têm as suas fraquezas. Então agora eu vou te mostrar quais são as fortalezas do vidro e quais são também as fraquezas do vidro, para que a gente possa conhecer o material concorrente, para que a gente possa conhecer o nosso material, e é aquilo que o pessoal fala, né? Você exalte a sua fortaleza, né? E deixe meio que de lado a sua fraqueza, ou então, melhor ainda, se você sabe que o nosso material ele tem uma certa fraqueza, é isso que eu quero te revelar, então você tem que pensar, poxa, como que eu posso solucionar essa fraqueza do meu material? Talvez essa fraqueza esteja sendo um ponto de objeção. Talvez um item que o cliente acha que o seu material é fraco, né? Aquele item, ele passa a falar, não vou colocar de vidro não, vou colocar de madeira mesmo. A madeira é mais resistente, a madeira é mais versátil, a madeira tem mais possibilidades, a madeira me dá uma gama maior de criatividade, entendeu? Então muitas vezes a gente perde a obra por isso, porque, e acho que perder a obra não é um problema, o problema é a gente nem ser solicitado, o problema é a gente nem ser lembrado. Você imagina, na hora que o cara está fazendo lá o pensamento dele, lá o projeto dele, ele pensar assim, poxa, qual material que eu coloco? Eu coloco de aço, a porta de aço, coloco uma porta de madeira, uma porta de PVC ou uma porta de alumínio. E se o vidro, com todas essas vantagens, passa a não fazer parte, pelo menos, da dúvida ali do projetista, do especificador, é porque alguma coisa está errada. Então é isso que eu quero que você perceba agora e fala, poxa, por que não? Lembra? Por que não o vidro? Por que os caras não estão nem cogitando a ideia de colocar um vidro? Então vamos ver agora as fortalezas do vidro. Bom, a primeira vantagem do vidro é a questão da versatilidade, né? Apesar de muitos dos nossos clientes, até mesmo os profissionais como nós, não sabermos das versatilidades do vidro, o vidro é muito versátil. O que é melhor, ele já sai de fábrica com essa versatilidade. Por exemplo, você pode comprar um vidro em chapa aí, um vidro já com controle solar, um vidro já colorido, um vidro com vários atributos. Mas ainda assim, o que é legal do vidro é que, mesmo ele entregando para a gente vários benefícios, depois que ele sai da fábrica, dá para a gente inserir mais benefícios ainda. A gente vê casos, por exemplo, hoje já está surgindo aí portas vermelhas, porta de vidro vermelho, pá, aquele vermelhão, maçã do amor mesmo, sabe? Por mais que você passe uma laca numa porta de madeira, não vai ficar com a mesma cristalização do vidro, é diferente. Então, dá pra gente personalizar muito o nosso vidro. Uma outra vantagem do vidro também é que ele pode ser agregado com outros materiais muito facilmente. Por exemplo, você pode colocar uma porta de vidro e pode optar por instalar, por exemplo, um puxador de madeira, um puxador de aço inox, um puxador de alumínio, um puxador de PVC, sabe? Ele sendo o protagonista, por exemplo, um vidro vermelho cor maçã do amor. Ele pode ser o protagonista, mas ele também pode ser invisível. Lembra? Lembra que ele vai dos dois extremos, desde o protagonista do ambiente ao invisível, ao nada. Então ele faz essa integração muito fácil com qualquer outro tipo de material. Talvez só o vidro tenha esse poder na construção civil, esse poder de integração, de ir aos dois extremos. Por exemplo, a madeira é madeira, ela é só opaca, ela não tem como ser transparente. O alumínio, ele é só opaco, ele não tem como ser transparente. O PVC, ele é só opaco, ele não tem como ser transparente. O material que poderia aí, brigar com o vidro nessa questão é justamente o acrílico, mas a gente sabe que o acrílico para certas aplicações não dá certo. Uma outra vantagem que o vidro tem perante esses materiais que nós falamos, principalmente perante a madeira e o aço, é a hipermeabilização. Ele é hipermeável, então ele não absorve água, não reage conforme a água, tá ali, pode ficar anos ali debaixo d'água que quando você tirar ele vai estar o mesmo vidro.
O vidro ele tem uma alta resistência à corrosão. Uma outra vantagem é que o vidro ele é sinônimo de modernidade. Desde quando ele surgiu, né, somente quem era rico tinha vidro ali, peças de vidro, janelas de vidro. Depois a igreja fomentou muito a questão do vidro colorido, né, nos mosaicos aí. Mas assim, até hoje o vidro é uma referência sobre sofisticação, sobre tecnologia, sobre modernidade. Então, o vidro ele tem esse poder de deixar às vezes você vê um imóvel simplesinho de tudo, o cara coloca umas janelas de vidro, já dá aquela, já dá aquela ressaltada no imóvel. Uma outra vantagem que o vidro tem, né, por exemplo, que a madeira e que o aço não tem, é a questão da vida útil, né? A vida útil do vidro, se bem cuidado, e assim, se bem cuidado, que eu digo, não é tendo que ficar passando verniz ou tinta, como é o caso tanto do aço quanto da madeira. É só não quebrar ele que ele fica ali, ó, a vida inteira. Uma outra vantagem que eu acabei de dizer para você que o vidro tem, os outros materiais não têm, é a questão da transparência e já fazendo uma dobradinha também a iluminação. Então só o vidro ele tem o poder de iluminar esses ambientes aí, né? Ele tem o poder de ser um elemento de vedação, um elemento até mesmo estrutural. Inclusive a gente vai falar sobre vidro estrutural aqui ainda nesse treinamento, né, em algumas aulas para frente. Ele tem esse poder, e então por isso ele tem o poder da iluminação e também da integração com os ambientes. Hoje a gente sabe quanto mais elevado é a condição de uma família, de uma pessoa, ela quer estar mais integrada com o meio ambiente, com o verde, com a natureza, tal. É tão interessante, né, que a gente começa a evoluir, então a gente começa a querer ter modernidade, a tecnologia, e aí passa um tempo que você começa a saturar daquilo ali, você começa a querer voltar de novo para a roça, a ver mato, ver bicho, né? Então assim, o vidro, ele permite essa integração, né? Quem não quer ter um apartamento à beira-mar para ficar ali? Eu já trabalhei em apartamentos à beira-mar, trabalhando em um apartamento, dentro de um apartamento, tinha uma porta-balcão, eu tive a oportunidade de ver os golfinhos passando ali no mar. Eu fiquei pensando, cara, quanto que não custa isso aqui? Quanto que dinheiro que paga isso? Então, assim, é a possibilidade do cara morar à beira-mar e estar integrado. Então, assim, imagina só, cara, o cara sentado na sala dele, olhando para frente, lá para o mar, admirando aquela vista, de repente vê lá um bando de golfinho passando. Olha para você ver. Se a porta fosse de madeira, né? Se a porta-balcão que fosse de madeira e tivesse fechado, o cara não ia ver nada. Então, só o vidro permite essa integração com o meio ambiente. Outra questão que o vidro tem, e isso eu acabei de falar, que ele pode sair de fábrica com isso, é a questão do conforto térmico. E também o conforto acústico. Então, resumindo, o vidro ele leva mais qualidade de vida. Por que leva mais qualidade de vida? Porque, primeiro, o custo operacional desse vidro, né, ele é muito baixo. É uma questão que a gente não conversava muito antigamente, mas hoje a gente está se falando muito isso, devido à crise, devido à dificuldade de captação de recursos naturais mesmo, né? É a questão de economia de água. Então, assim, muitas vezes você tem uma porta, por exemplo, de madeira, que você vai pagar caro, igualzinho o vidro, né? Assim, aparelhos, e depois só que o vidro ele fica ali, se você esquecer dele, ele vai ficando ali, e a porta, se você esquecer dela, daqui a alguns anos ela está podre, não tem mais o que fazer com ela. Então tem muito essa questão do custo operacional. Então muitas vezes você vai comprar uma porta com vidro que tem um desempenho acústico, por exemplo, e um desempenho térmico, né, que consegue aí, como a gente diz, né, te proteger e proteger os seus móveis do sol. Aí você fala, puxa vida, cara, esse vidro ficou um pouquinho mais caro, tá? Mas quanto que esse vidro ao longo do tempo vai te trazer de lucro? Quanto tempo ele demora para ele se pagar? Então, assim, isso é custo-benefício, porque você vai comprar algo que vai fazer você economizar dinheiro. Então, isso acaba te dando uma qualidade de vida. Por exemplo, você tem um vidro ali de controle acústico ou de controle solar, né? Você, além de não se danificar, você não danifica os seus móveis, os seus bens. Você tem também a questão da integração, que só isso já é saúde. Olha para você ver. Imagine quanto de felicidade o cara não tem vendo ali os golfinhos ali passando de frente com a janela dele praticamente, né, no apartamento. Então assim, olha para você ver, hoje nós vivemos tão apertados, né, em caixotes, cada dia mais a gente vive apertado e acoplado em caixote dentro de carro, não sei o quê.
você ter a oportunidade de ter ali uma integração com o meio ambiente, uma integração com a natureza, com os pássaros. Então, isso é qualidade de vida. Só que o vidro também tem as suas desvantagens. E as portas de vidro, especificamente, têm as suas desvantagens. Fiz uma lista com 15 itens dos problemas mais frequentes que acontecem com as portas de vidro. Isso a gente coletou de clientes e também da nossa experiência. O primeiro detalhe que pode acontecer aí, né, numa porta de vidro, se mal especificada, se mal planejada, se mal projetada, é a abertura limitada ou insuficiente para aquele item que ela foi projetada. Isso aí acaba sendo um erro realmente de percepção de projeto ou mesmo por falta de conhecimento de sistemas mais eficientes do que aquele que você solicitou, que aquele que você especificou para o seu cliente. Um outro problema que também pode ser considerado falha da nossa parte como profissionais é aquela mesma questão da cobertura de vidro, que é o aquecimento. Caso a gente tenha especificado um vidro errado e aquela área receba uma incidência solar grande, a gente pode causar aí um superaquecimento naquele ambiente. Um outro item que eu tenho percebido bastante, que é um problema sério na questão do vidro, é a flexibilidade ou o balanço dos vidros. Por que isso acontece? Por problemas de projeto, realmente. Então, muitas vezes, o cara quer fazer uma porta gigante de 8 milímetros, como eu fui esses dias no restaurante com a minha família, e a minha sobrinha estava ali do lado de uma porta, eu olhei a porta deveria ter, sem mentira, uns 2,80 metros de altura. Uma baita de uma porta de 8 milímetros. Meu, eu trabalho com vidro, sabe? Mas assim, me deu uma aflição de ver aquela porta balançando daquele jeito. E aí a minha sobrinha foi, pegou no puxador e balançou. E não é que eu vi aquela porta balançando, mas eu levantei imediatamente, tirei ela dali, porque assim, meu, o medo que aquilo dava de balançar aquilo. Então assim, pode ser que daqui 30 anos a porta esteja no mesmo local lá, que ela nunca quebre. Mas a sensação de você ver um vidro balançando numa altura daquela incomoda muito, né? Te passa realmente uma sensação de insegurança. Então, cuidado na hora de projetar seus vidros aí, veja se a altura está compatível, se o tamanho está compatível, se o vidro realmente ele tem a capacidade de vencer o vão para o qual você o projetou. Um outro problema que costuma acontecer bastante nas portas de vidro é a dificuldade de uso. Muitas vezes o nosso cliente ele tem ali o hábito de utilizar uma porta de madeira, por exemplo, que não tem muito segredo, que você pode bater a porta e não sei o que lá, então assim, só que uma porta de vidro ela tem algumas peculiaridades. E muitas vezes a gente não instrui o nosso cliente como que ele utiliza, a gente acha que o nosso cliente sabe. Sendo que uma das regras, né, do bom relacionamento, da entrega realmente da obra, é quando você chama o seu cliente e fala, cliente, vem cá, vou te ensinar como é que faz para poder abrir. Porque a gente está falando de portas no geral. Na aula que vem eu vou te falar sobre vários sistemas de porta. Mas tem muitos sistemas inovadores, muitos sistemas novos no mercado que o nosso cliente não está acostumado a trabalhar. E aí muitas vezes o cara, por não saber trabalhar, ele tem dificuldade de uso naquele sistema. Um outro problema que acontece muito é portas emperradas, né? Ou emperrada ou tem dificuldade de abertura ou de fechamento. Isso muitas vezes acontece porque a gente não previu, por exemplo, a dilatação. Então, às vezes você instalou a porta, estava tudo legalzinho, mas aí teve uma dilatação aqui da alvenaria, lembra de dilatação? E aí a sua porta não consegue, e aí começa a espremer a porta, ou um piso. Ou, na maioria das vezes, o que acontece de fato é que a porta desregula, né? Você instalou a porta, ficou bonitinha, e depois passa um tempo a porta cai, a rodanacédia, a dobradiça, né? E aí o negócio fica raspando, não fecha, a ferragem que sai fora do lugar. Então, isso é um problema que costuma acontecer. Um outro detalhe que, graças a Deus, a gente está resolvendo, né? Que hoje nós já temos indústrias aí que estão vendo por esse lado, é a falta de dispositivos que travem a porta, tanto fechada quanto aberta, sem a necessidade, por exemplo, de trancar a porta. Você sabe que há algum tempo atrás a gente só conseguia manter uma porta aberta ou realmente fechada se tivesse mola, né? Porque senão, se você deixasse a porta destrancada, lá viesse um vento, a porta saia batendo para todo quanto é lado. Hoje nós já temos dispositivos que permitem que a porta tenha essa opção, mas poucos vidraceiros estão aplicando, estão oferecendo isso para o seu cliente. Aí o cliente vai lá e coloca uma porta, depois a porta acaba se tornando um perigo, porque ela não tem um dispositivo que mantém ela nem aberta e nem fechada sem o cara trancar.
E aí muitas vezes o cara tem que trancar a porta, um despercebido vem, não vai imaginar nunca aquela porta trancada e vai tentar abrir, arranca o puxador, bate a cara na porta, porque a porta tem que ficar trancada. Um outro detalhe também que costuma acontecer, a norma fala sobre isso, né? Inclusive a norma de bombeiro fala muito sobre essa questão, sobre a sinalização nas portas. Então hoje a gente sabe que tem vidros extra transparentes. A gente que está acostumado muitas vezes com vidro costuma bater a cara em porta aí, eu já bati várias vezes o rosto em porta, está desconcentrado ali, você deixou a porta aberta, um vem e fecha, quando você vai virar, pum, com a cara na porta. Então assim, muitas vezes a gente não enxerga que ali existe uma porta. Então é importante que a porta esteja sinalizada para que as pessoas não se choquem com a porta. Um grande agravante das portas de vidro, eu acho que de todas as portas na verdade, é a falta de estanqueidade, falta de vedação, principalmente na parte inferior, tanto de portas de correr, quanto em portas pivotantes, dobradiças laterais, envidraçamento de sacada, que se utiliza muito a porta. Muitas vezes a parte inferior acaba se tornando pouco estanque ou não estanque, ou então para você fazer ali, né, uma vedação 100%, você tem que utilizar métodos mirabolantes. Então é também um problema que costuma acontecer, e antes de acontecer a gente tem que saber como soluciona-se esse detalhe. Portas que não se ajustam adequadamente ao vão. Então, muitas vezes, quando você pega um vão fora de esquadro, aí você faz um vidro no esquadro. Ah, tá um pouquinho fora do esquadro e tal. E aí acontece, aí você vai ver embaixo, tá ali 2 milímetros de folga e lá em cima tem 2 centímetros. Ou então embaixo tem 2 centímetros de folga e em cima tá raspando, tá arrancando a tinta e tá arrancando a textura do cara toda vez que abre e fecha. E a ferragem dobradiça fica marcando a parede do cara, toda vez que ela abre e ela fecha, ela deixa aquela marca embaixo, deixa aquela marca em cima. Então assim, existe esse problema porque o que acontece? Normalmente as nossas portas, a maioria das nossas portas não tem caixilho. Então a gente não tem um quadro que limite ali o pedreiro a fazer um vão dentro dos padrões aceitáveis de esquadro e tal, né? Então muitas vezes o cara faz o vão ali de qualquer jeito e a gente tem que adaptar a nossa porta ali. Então muitas vezes a nossa porta não se adapta 100% naquele espaço ali e acaba ficando algumas frestas a mais, raspando em algum lugar, algum outro. Então isso aqui que é falha de projeto. Porque se o pedreiro deixou lá, ou você combina com ele de fazer um negócio no esquadro, ou então você tem que adaptar a sua porta 100% no vão. Um outro problema que acontece bastante é a porta barulhenta, a porta que range. Então assim, o ranger de uma porta pode ser porque ela está fora de esquadro, por exemplo. Fora de esquadro não, mas fora de prumo. Esse é um dos grandes motivos que faz com que as portas, independente do sistema, fiquem rangendo, fiquem pesadas. Outro detalhe também é quando o peso da porta é maior do que a capacidade da ferragem. Daí a ferragem fica gritando lá pedindo socorro porque não está aguentando, aí começa a ranger. Outra questão também é ferragens de má qualidade. Muitas vezes tem ferragens que você coloca nada, ela já está começando a gritar ali. Então esse também é um problema que a gente precisa resolver. Portas que abrem e fecham sozinhas, ou então qualquer ventinho ela já abre. Esse também é um problema sério. E isso muitas vezes é questão de prumo, nível, ou então falta de dispositivo que mantenha ali a porta ou fechada ou aberta, sem a necessidade de tranca. Uma outra característica também que tem prejudicado um pouco as portas de vidro é a simplicidade. Muitas vezes a gente tem que ser humilde, tem que ser simples, A pessoa até fala que chique é ser simples, mas só que em um mercado tão concorrido como é, por exemplo, o mercado aí que disputa diretamente com a gente, que são as portas de madeira, por exemplo, que tem ali vários acessórios, vários itens. Se a nossa porta for muito simples, o público de classe alta já não vai falar, pô, isso aí é muito simples, isso aí não faz jus à minha habitação. Então, muitas vezes eu percebo que o desconhecimento limita o vidraceiro e o vidraceiro acaba colocando, por exemplo, puxadores que já não se usam mais, sabe assim, que estão muito passados, estão muito antigos, puxadores muito simples, e muitas vezes o cara quer fazer como o meu amigo, quer valorizar a fachada da casa dele, e aí você não tem ferramentas, não tem mais benefício para oferecer para ele, então a porta acaba se tornando a mesma porta que você coloca num comércio, que é uma portinha, 2 dobradiças, um puxadorzinho, você coloca na casa do cara de alto padrão, aí acaba não virando. Falta de segurança
mas dentro da referência de segurança mesmo, questão de fechadura, por exemplo. Então, muitas vezes, as fechaduras que nós utilizamos são ruins, né? Tem muitas empresas que fazem fechaduras inseguras, fechaduras que não dão pega, apesar que agora também está surgindo a nova norma aí, a nova mesmo, porque não tem até então, né? A norma de ferragens, né? Está sendo feita lá no Cianfesp, e então, assim, isso vai dar uma grande mudada. A gente sabe que a norma de ferragem está tendo avanços bem interessantes aí, então assim, isso vai mudar, mas tem muito vidraceiro que nem tem ideia que a norma está surgindo, não tem nem ideia do que ele tem que exigir, então as fechaduras, por exemplo, acabam sendo muito inseguras. Eu já vi, por exemplo, cara abrir uma porta de vidro assim, em 30 segundos, simplesmente pegando uma chave de fenda e afastando a fechadura, e a fechadura sai e pronto. Então assim, muitas vezes tem esse quesito de insegurança na questão de trancas mesmo. E o quesito insegurança na questão de como eu falei da minha sobrinha, sabe? De você olhar naquele negócio e falar, cara, essa porta aí não tá muito legal não tá muito segura, né? Você fica naquele medo que aquilo quebre. E por último, acho que é um dos mais graves, né, da nossa fragilidade, vamos dizer assim, do nosso material, é de fato a fragilidade. Então a gente sabe que o nosso material não pode receber muito impacto, né? E por isso algumas pessoas optam em não fazer uma porta de vidro porque ela, dependendo do impacto, pode colocar tudo abaixo. Bom, então eu falei de 15 problemas aí, né? 15 possíveis fraquezas que o nosso material pode apresentar. Aí você pode falar assim, pô, Gabriel, mas tá de sacanagem? Você tá querendo queimar nós? Você tá querendo falar que a porta de vidro tem um monte de problema? Não! A porta de madeira também tem esses mesmos problemas e até mais problemas que o nosso. Só que como que a gente constrói um produto melhor? É observando aonde é fraco e fortalecendo aquele ponto ali, aquele elo fraco. O nosso mercado está tão concorrido hoje em dia que qualquer item que você coloque melhor do que o tradicional, que você coloque diferenciado do tradicional, já é um parâmetro para que o seu cliente perceba que você é diferenciado. Então, o que eu percebo é que existe muita mesmice no mercado. E olha que o nosso mercado, se a gente parar para dar uma analisada, o nosso mercado está muito evoluído. Quando a gente, por exemplo, isso que eu acho legal, participar de feiras, por exemplo. O pessoal fala, feira é sempre a mesma coisa. Não é, não. Quem fala isso é porque não presta atenção, não vai muito rápido, mas assim, sempre tem muitas novidades. E o que eu percebo as notícias estão aí, as informações estão aí, mas o próprio vidraceiro não se atenta. Às vezes o cara fica tanto na correria, que é normal mesmo, né? Muitas vezes porque a nossa empresa muitas vezes é uma empresa familiar, onde é nós e mais dois e a gente faz tudo, a gente não tem tempo de ver as novidades do mercado, mas é importante, isso também faz parte do profissionalismo, de entender que existem materiais que podem diferenciar um item, né? O meu produto e o produto do Zé da Esquina, por exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes a gente reclama que tem, por exemplo, o pessoal fala assim, pô, mas tem cara que não tem empresa, tem cara que não tem CNPJ, tem cara que, sei lá, que é tipo assim, biscateiro, vamos dizer assim, né, como diz na Bahia lá. Agora, uma pergunta, se o cara que não tem um carro, que não tem um CNPJ, que não tem experiência, que não tem nada, ele oferece o mesmo produto que você, não tem alguma coisa errada? Se você tem 1000 anos no mercado, se você é um cara experiente, se você tem CNPJ, se você tem um monte de vantagem, e você não tem nada para se diferenciar do cara, a não ser os anos que você tem de experiência, mas quando o cliente olha no seu produto e o dele é a mesma coisa, você não acha isso estranho? Então assim, tem muita gente reclamando o mercado está muito concorrido, mas não dá um passo para se diferenciar, mas não coloca um acessório diferente para poder, né, falar, o meu tem esse benefício aqui a mais. Então, é por isso que eu estou levantando esses problemas, porque na aula que vem eu vou falar como soluciona todos esses problemas, né? Pelo menos os que eu já não falei, porque a maioria eu já falei como soluciona. E para que você vá pensando, poxa, o Gabriel falou sobre 15 problemas. Será que o meu cliente também não está comprando as minhas portas por algum desses problemas, por algum dessas objeções? Então, muitas vezes, a venda, ela se efetiva quando você vai matando as objeções. Quando você entende que o cliente está com a pulga atrás da orelha em certo item, e você fala, pô, tá vendo esse item aqui que você está preocupado? Então, com esse item a gente pode fazer isso, isso e isso. Olha, esse item não é como você está pensando, porque nesse item tem isso aqui. Então, é legal você saber que nosso produto tem sim fraquezas
e que dá pra gente melhorar essas fraquezas, dá pra gente fortalecer, dá pra gente deixar mais forte isso que muitas vezes é fraco e que evita com que o cliente compre uma porta de vidro, por exemplo, e opte em comprar uma porta de madeira, uma porta de alumínio. Bom, então, hoje basicamente a gente falou sobre os produtos concorrentes, mas de outros materiais. Na próxima aula, eu quero falar para você sobre os sistemas concorrentes, mas em vidro. Então nós temos vários sistemas, qual que abre mais, qual que tem mais vantagem com que o outro, quais são as fortalezas do sistema, quais são as fraquezas do sistema. Então olha só que legal. Falamos hoje sobre produtos concorrentes, produtos que não são vidro, mas são concorrentes. Na aula que vem eu vou mostrar vários itens aqui para você solucionar esses problemas que eu acabei de te levantar aí e principalmente, qual é o melhor sistema? Gabriel, qual é o melhor sistema? Não sei, depende da situação. Tem situação que você vai ter que utilizar uma porta pivotante, a porta pivotante é o melhor sistema. Tem situação que se você colocar uma porta pivotante, você está lascado. Tem situação que é uma porta deslizante, situação que é uma porta pantográfica, tem situações que a porta tem que se utilizar tipo envidraçamento de sacada, kit de sacada. Tem situações que você não pode fazer isso jamais. Então, qual é o melhor sistema? Não sei, depende da situação. Então, quanto mais informações você tiver, quanto mais sabedoria você tiver em questão de qual é o sistema, o que ele faz, você vai conseguir resolver melhor. A gente não pode ser aquele profissional que para qualquer situação a gente adapta sempre o mesmo sistema, né? É sempre essa porta pivotante aqui, independente do tamanho, né? É sempre a mesma porta. Então, ó, na próxima aula vai ser mais pegada, eu já vou mostrar aqui vários produtos, aqui, várias soluções que você pode aplicar. Lembrando que ainda dá tempo de você participar do campeonato. O pessoal está me questionando sobre um detalhe. Ah, Gabriel, o campeonato tem muitas regras. Não tem não, cara. Não tem não. Ah, mas na parte de documentação são muitos documentos que eu tenho que enviar. Não tem não. São várias possibilidades de documento. Então, assim, pode ser uma foto do passo a passo da obra, sei lá, uma cópia do contrato, uma cópia do pedido, uma cópia do corte. Meu, sei lá, tem um monte de sistemas assim que você pode comprovar a autoria do seu envidraçamento. Legal? Então, ó, não esquece do campeonato, participe. Queria deixar aqui mais uma vez o agradecimento para o pessoal que tem comentado. Temos recebido aí vários comentários, várias ideias diferentes, assim, tanto que esse curso começou a ficar um pouco maior pelas ideias que a gente está recebendo. Então, assim, a gente sempre quer incrementar mais um pouco. E aí, assim, a gente projetou para fazer, por exemplo, uma aula de porta, uma aula de box, uma aula de janela, uma aula de cobertura, e acaba não dando porque a gente vê que, de fato, é necessário mais um pouco. Então, queria agradecer e falar que nós estaremos ainda falando sobre vidro estrutural, né? A próxima aula ainda a gente vai falar sobre portas, mas depois nós temos sobre vidros estruturais, sobre guarda-corpos e degraus de vidro, sobre revestimento de parede. Olha, ainda tem muita coisa pra gente ver ainda, ainda tem uma aula surpresa no final. Meu, beleza? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos aqui qualificando e valorizando você, porque nós acreditamos que você é a solução para o nosso mercado. Legal? Até a próxima aula. É nóis. Valeu!